A ideia do sonho, quando ele é compartilhado, para ele acontecer e virar realidade é muito mais fácil. É ser grupo. É ser literalmente uma rede. Uma rede que pensa junto, uma rede que não só planta a semente, não só rega a semente, mas incentiva para que ela dê frutos, que a gente possa daqui a algum tempo voltar para a comunidade e de alguma forma também contribuir com a vida das pessoas que ficam aqui. A minha trajetória é isso. A minha trajetória foi feita por muitas pessoas. A gente é mais feliz em grupo, a gente se sente pertencente em grupo. E quando muitas pessoas pedem a mesma coisa, tá claro, vai dar certo. É possível. Senhoras e senhores, que dia lindo que faz hoje, sábado, dia 8 de novembro, aqui no Marista São José e toda a comunidade do Jardim Zanelato. Hoje acontece aqui a Mocitec 2014. Eu sempre fui uma criança extrovertida, sempre quis estar brincando, tinha muita energia e queria soltar isso de alguma maneira, né? Tem gente que sonha em ser astronauta, tem gente que quer ser lutador, jogador de futebol. Só que chegou um momento que eu comecei de fato, a me descobrir e aí eu falei assim, não é isso que eu quero ser jornalista. Professora, o que está sendo apresentado nessa sala? Bom, o projeto World Music E também parte da minha infância foi com uma câmera. Foi com uma câmera, com microfone. Acho que desde muito cedo eu já entendia que eu queria fazer comunicação. Porque eu queria sair pelo bairro fazendo vídeo, eu queria gravar, eu queria documentar isso de alguma forma. Lá em 2012 a gente criou o TVQ, o Te Vejo na Quinta, que foi o primeiro canal de YouTube de uma escola social do Marista, e foi São José que criou. Eu e mais outras colegas pensamos, por que a gente não pode ter um canal de YouTube? A proposta era mostrar um pouquinho do que foi pensado nas aulas de artes. Para contar as histórias da escola, mostrar os projetos, mostrar o dia a dia, entrevistar pessoas, e vai ser um vídeo que vai sair toda quinta-feira, com 10 minutos de duração. A gente vai fazer matérias na escola e a gente vai fazer matéria na rua. E aí, a partir disso, eu fui despertando ainda mais esse meu contato com o jornalismo. Porque eu tinha rádio, então eu trabalhei muito improviso, muita produção de matéria, e aí depois eu fui para o vídeo. E aí, quando eu cheguei no vídeo, nessa criação, né, nessa conciliação do áudio com a imagem, minha cabeça fez assim, é isso que eu quero. Eu descobri o meu talento, descobri esse meu... Acho que não só o talento, mas essa minha vocação para a comunicação. E tudo aconteceu aqui, no Marista de São José. Essa daqui foi a minha primeira sala do ensino médio. Eu sentava, acho que eu sentava aqui. Não, aqui. Primeiro ano do ensino médio eu sentava aqui. E aí eu me lembro que eu vim para uma turma diferente da minha que eu estava acostumado. E aí foi até um processo de entender, né, como que eu estava, com quem eu estava. Fazer novas amizades, descobrir novos amigos. Então é muito significativo. Caraca. Eu estou bastante emocionado porque entre essas 4 paredes aqui, tudo que eu sou hoje foi por conta disso aqui, né? Então, voltar ao passado é muito significativo. Principalmente porque eu sou um pouco de referência para esses jovens que estão aqui e, de alguma forma, também sou referência na minha família por tudo que eu conquistei. Então, voltar à escola
que me oportunizou tudo isso aqui é deixar o coração quentinho, assim, não tem palavras. O meu sonho, ele só deu certo, e eu tenho muita convicção disso, porque as pessoas entenderam isso desde muito cedo e começaram a apostar nisso. Já que ele quer ser jornalista, vamos lá, vamos dar corda para ele se desenvolvendo. O IVG sempre abriu as portas para a gente contar a história do Instituto e estar em eventos que o Instituto também realizava. Então, por meio do TVQ, a gente foi em fóruns que o IVG estava organizando, visitamos as outras unidades da rede com os seus projetos. Foram inúmeras as oportunidades de conversas com o Padre Wilson, entrevistas com ele, até o ponto que surge a possibilidade de eu ingressar no curso pré-vestibular. Pelo pré-vestibular eu não consegui acessar uma faculdade pública. Quando ingressei na faculdade privada, o Padre Wilson disse assim, calma, a gente tem um programa de bolsas que a gente oferece. Então, esse programa, ele funciona como ajuda de custo para algumas pessoas, ou a gente banca a mensalidade. Nesse momento que surgiu a oportunidade do curso de bolsas, para mim foi um divisor de águas, porque eu fiquei imaginando como existem pessoas que nunca me conheceram, que nunca ouviram falar do meu sonho, que vão apostar financeiramente nisso, sem saber se vai dar certo. E aí eu sempre ouvia do Padre Wilson isso. As pessoas investem em vocês para que daqui a algum tempo vocês também possam devolver toda essa gratidão, não para elas, mas para a sua comunidade. O Jardim Zanelato, ele começou a crescer principalmente por conta das famílias que vinham de outras regiões do estado em busca de uma oportunidade de emprego em Florianópolis. A minha mãe morava em Urubici, veio para cá, é muito jovem, e por parte de mãe, a família nunca teve uma boa condição financeira, né? Então era muito difícil, eles chegaram a passar fome. Em busca dessa qualidade de vida e de ter uma melhor condição, eles vêm para Florianópolis para dar uma dignidade. Minha mãe trabalhava de doméstica na casa da patroa dela durante a tarde, manhã e tarde, e à noite ainda fazia bicos, trabalhando com eventos para conseguir dar o sustento. Meu pai veio criança para cá, sempre com o dinheiro contadinho mesmo. Os dois, assim, sempre me passaram essa questão principal da humildade. Que não tiveram uma condição de vida fácil, não tiveram uma estrutura a ponto de abdicarem coisas ao longo da vida para me darem, porque eu acho que dói, né, para um pai e uma mãe não poder dar tudo que o filho quer. A gente olha o Zanelato aqui na geral, todo mundo acha que a condição de vida ela está estável, mas muito pelo contrário. Quando a gente vai para as vielas, quando a gente sobe o morro, ainda existe muito a falta dessa assistência municipal e também, principalmente, de condições de vida. Então, a vulnerabilidade, por mais que ela não seja uma característica aqui da geral, ela está por perto, ela está próxima, principalmente nas encostas e nas regiões um pouco mais afastadas aqui da rua principal. Antigamente, o bairro ele tinha muita presença da violência. Era algo muito presente na vida das pessoas que aqui moravam, inclusive com facções e muita disputa de território. Então, outras facções que não eram aqui da redondeza vinham para cá tentando conquistar esse território, o que fazia que todo mundo ficasse em estado de alerta. E a mídia propagava muito isso. Dizia, morreu tal pessoa no Zanelato, encontraram tal pessoa no Zanelato, ou Zanelato, acontece crime, roubo, tráfico de drogas. E de um tempo para cá, essa imagem ser diferente. A gente conseguiu sair da imagem de um bairro violento para um bairro que está prosperando, um bairro que tem qualidade de vida e que as pessoas não têm medo de trabalhar ou não têm medo de buscar seus sonhos.
Eu acho que o sonho ele é parte essencial da vida. Eu brinco que eu quero ser um jornalista, um repórter, referência principalmente nas comunidades. Isso é um sonho. Ah, vai dar certo? Não sabemos. Mas eu estou sonhando, estou trabalhando para isso. Então, o jornalismo, para mim, o jornalismo de serviço, aquele que está junto da comunidade, é o que faz mais sentido. Foi por isso que eu fiz jornalismo. E a minha forma de devolver um pouco tudo aquilo que eu aprendi aqui, que eu desenvolvi aqui, é com o jornalismo. É vindo cuidar do buraco da rua, é vindo cuidar da falta de iluminação, tentar, de alguma forma, ajudar uma família que mais precisa. É esse tipo de jornalismo que eu acredito. E como que a gente gera novas sementes? Como que a gente planta novas sementinhas? Com as pessoas que já deram certo, ou que estão dando certo. Com essas referências que a gente fala que estão no território. Então, incentivando para que as novas gerações, as futuras gerações, elas continuem sonhando e acreditando que é possível. E acho que hoje eu sou um exemplo disso. E aí o meu sonho e meta é que, de alguma forma, eu também possa impactar essas novas sementes e diga para elas, vai que dá certo. Persiste. Vai ser fácil? Não sabemos. Mas vai lá, acredita no sonho, que lá no final ele dá certo. Olá, Florianópolis! Eu falo direto aqui da comunidade do Jardim Zanelato, na região da Serraria, em São José. E como vocês perceberam, as temperaturas baixaram em todo o estado. Aqui no Zanelato não foi diferente, os moradores precisaram reforçar o casaquinho para enfrentar as primeiras horas do dia. A gente olhando aqui de fora, o dia tá lindo, propício para ser aproveitado ao ar livre. Mas eu tô aqui no Zanelato para trazer um recado bem importante para os moradores. Já está disponível na Unidade Básica de Saúde a vacina da gripe. Eu vou ficando por aqui, mas sempre de olho no que está acontecendo na comunidade e a qualquer momento eu posso voltar. Até a próxima!